Oi, Jujubinhas! Oi, Jujubitas! Hoje nós falaremos algumas teorias do mundo das fadas com base em algumas perguntas que a gente já teve sobre o reino das fadas e a Terra do Nunca. E algumas perguntas que a gente já viu outras pessoas fazerem. Como surgiu a Terra do Nunca? Como surgiu o refúgio das fadas? Por que as pessoas da Terra do Nunca não envelhecem? Se na Terra do Nunca ninguém envelhece, por que existem fadas mais velhas? Existem outros lugares que as fadas moram? Como os objetos perdidos chegam até a Terra do Nunca? Será que a Sininho nasceu da risada do Peter Pan? Se as fadas do inverno não podem ir para as áreas quentes, por que a ministra do inverno apareceu na primavera? Essa e outras perguntas você vai ouvir hoje, aqui na Rádio Pirimpilando. A rádio do seu coração! Bora lá, direto do YouTube! Pirimpilando FM! Pirimpilando FM. Vamos começar com como surgiu a Terra do Nunca e o Refúgio das Fadas. Temos a versão oficial dos livros de como surgiu a Terra do Nunca e a nossa teoria. Porque nesse caso, o livro não se relaciona com os filmes. No universo dos livros, a Terra do Nunca é um pouco diferente. Algumas coisas a gente pode encaixar, estão no mesmo universo e são explicações, enquanto outras coisas não são. São universos São universos diferentes. Começando com os fatos do livro. No universo dos livros, a Terra do Nunca era uma ilha normal, antes de ser mágica. Até que um dia, um vulcão no Monte Torte entrou em erupção. Aconteceu uma grande destruição. Foi isso que despertou a Terra do Nunca. Existia uma pomba normal que morava num espinheiro. O espinheiro onde estava a pomba foi a última coisa a pegar fogo. A ilha, que tem vontade própria, viu esse espinheiro e a pomba que morava lá como salvação. A pomba e o espinheiro queimaram, mas não sentiram nada. Mas a pomba se transformou em um ser com consciência e sabedoria. Agora, a pomba fala com as fadas. Antes ela era um animal normal e agora ela é um ser encantado. No dia seguinte, ela pôs um ovo. Esse ovo é mágico e é ele que mantém a magia dos humanos e animais não envelhecerem na ilha. Então, essa é a versão que o livro dá. O ovo dessa pomba é que faz as pessoas e os animais não envelhecerem. Enquanto esse ovo se mantém são e salvo, a magia da Terra do Nunca continua. É uma versão meio estranha, né? Muito estranha. Mas é a versão que eles deram. Porém, como os filmes da Tinkerbell não são baseados nessa mamãe pomba, a gente fez a nossa própria teoria de como surgiu a Terra do Nunca. Ok, começando a teoria. Os primeiros habitantes da Terra do Nunca foram as fadas. Pra gente, né? Antes, as fadas moravam no continente, como as outras fadas que existem no mundo. É o seguinte, no livro fala que não só existem as fadas do Nunca, existem as fadas cintilantes. Deixa eu seguir o meu roteiro, senão eu vou fugir do assunto. Antes que eu leve porrada nos comentários. Não, siga o roteiro! Eu me perdi aqui, desculpe. Antes as fadas moravam no continente, como as outras fadas. A gente já falou aqui no canal a nossa análise de tipos de fadas da Disney. Falamos? Falamos sim! Que vídeo foi esse? Vira e mexe, eu falo sobre isso, não? Se você não sabe, eu vou explicar nesse momento. Eu que nem a minha irmã, que nem sabe também. São essas pequeninas que fazem a mudança das estações. Existem a fada da estrela, que é a fada azul. Existem as fadas das cavernas, que são as fadas do caldeirão mágico. E existem... Me deixem falar do caldeirão mágico. E existem as fadas madrinhas, que são aquelas que não têm asas, mas têm varinha de condão. Além das fadas más, como a Malévola. E as fadas da Bela Adormecida também são fadas madrinhas. Então elas se encaixam junto com as fadas madrinhas, só que elas têm asas. E tem as fadas de fantasia, que são que nem as lindas fadas da Terra do Nunca. Se for fazer uma teoria, as fadas de fantasia são as antigas fadas da Terra do Nunca que moravam no continente
antes delas irem morar na Terra do Nunca. O que você acha? Tirou da batatinha. Agora que explicamos a quantidade de fadas que a Disney tem, vamos falar da teoria. Antes, essas fadas da Terra do Nunca moravam no continente, como as outras fadas. No livro fala que também não só existem as fadas do Nunca, existem as fadas de primeira grandeza, as de segunda grandeza, as fadas encantadoras, as cintilantes que têm varinha. As fadas encantadoras. As fadas pequeninas da Terra do Nunca moravam no continente, mas elas tinham muita dificuldade para encontrar algum lugar seguro para morar, porque elas precisavam fazer as mudanças das estações, mas não podia deixar que os humanos a vissem, e era muito difícil. Nessa época, as fadas moravam em lugares diferentes. Por exemplo, as fadas do inverno moravam em regiões frias, enquanto as fadas do verão poderiam morar em lugares mais quentes. Até que um dia elas foram ajudadas pela fada azul, a fada da estrela, que viu a dificuldade das pequeninas fadas e sabia que poderia ajudá-las. Ela sabia da existência da passagem mágica da estrela dela, né, que ela é a fada da estrela, a fada azul, para a ilha da Terra do Nunca. E ajudou as pequenas fadinhas das estações para terem um lar e fundarem o refúgio das fadas. E aí? Foi legal? Oh. Nesse primeiro momento, a fada azul era como se fosse uma rainha daquelas pequenas fadas. Até porque eu acho que ela também se transforma em formato pequeno. Porque quando a gente vê Pinóquio, ela sai da estrela, ela fica grande, ela diminui, volta para a estrela. Com a ajuda da fada azul, ela fez crescer a árvore do pozinho mágico e encontrou a pedra azul para a fabricação do pozinho azul. Como sabemos, o pozinho azul é aquele pó mágico que faz com que a árvore do pozinho mágico se enriqueça de pozinho e que ele nunca acabe. Aqui. Aí você pode me perguntar, Mas como elas voavam, sendo que não tinha árvore do pozinho mágico antes? Diga-me! a teoria é o seguinte, como é que elas voavam sem essa árvore do pozinho? No continente, elas deviam conseguir pozinho de formas variadas, mas nenhuma era um meio seguro e permanente como a árvore do pozinho. A minha sugestão é que a rainha das fadas, né, porque antes ela devia estar no continente, como a rainha Clary, né, cheia de pozinho, ela devia possuir pozinho em pequenas porções e dava para as fadas. Só que não era o suficiente para elas poderem fazer suas atividades. Ou elas podiam ir conseguindo de formas variadas, tipo as fadas do pozinho conseguiam fazer um pouquinho, tipo a Zarina. Tinha alguma flor, algum jardim que possuía florzinhas que davam pozinho, mas não era sempre o suficiente, que nem uma grande árvore do pozinho. Isso poderia ser mais uma grande dificuldade para essas fadas se manterem dentro do continente. Depois disso, as fadas conseguiram ir se virando sozinhas, sem a ajuda da fada azul, que voltou a ser a fada da estrela. Que continua sendo a mesma coisa, né? Porque a Terra do Nunca fica na estrela, a fada fica na estrela. E depois disso, as fadas conseguiram ir se virando sozinhas e a rainha Clarion foi nomeada como rainha. O que acha da teoria? Não capitão. Acabou a teoria. Mas já? É, a primeira, né? Eu gosto dessa. Eu fiquei feliz por ter conseguido fazer isso. Agora vamos explicar como surgiu o Reino do Inverno. De acordo com o filme O Segredo das Fadas, a rainha diz que quando o refúgio foi criado, é que aconteceu seu romance com o Lord Milori. E todo aquele trelelê de que as fadas do inverno não podem se misturar com as fadas do calor. Eu não gostei não, porque pra mim a rainha Clarion não seria a primeira das rainhas das fadas. Pra mim era assim, elas foram pra Terra do Nunca, tinha uma rainha das fadas, aí depois veio outra rainha das fadas. Porque quando tem Tinkerbell e o monstro da Terra do Nunca falam assim, nós não vamos ver ele mais, porque daqui a 1000 anos só que ele vai acordar, a gente não vai estar aqui. Então quer dizer que há 1000 anos atrás ele já tinha aparecido, porque tinha documentos dele lá, tinham gravuras. Então tem fadas há muito tempo, e a rainha Clarion tá lá esse tempo todinho. Não. Sempre tem uns furozinhos. Bom, mas ela disse que aquilo aconteceu quando o refúgio das fadas foi criado. Na nossa teoria, as fadas estavam espalhadas pelo continente. Então, as fadas da primavera não tinham contato com as fadas do inverno, que moravam em regiões frias.
Mas quando todo mundo se reuniu na Ilha da Terra do Nunca, dentro do refúgio das fadas, estava todo mundo agora entrando em convívio, estava todo mundo junto e precisava das partes separadas para com que as fadas conseguissem viver normalmente. Então, elas não sabiam dessas dificuldades naquele momento, que foi quando a Rainha Clarion e o Lord Milori se apaixonaram e descobriram que as fadas do inverno não podem ficar no calor porque suas asas iriam se quebrar. Foi aí que eles separaram as 4 partes de acordo com cada tipo de fada. A fada da primavera, verão, outono e inverno, que para mim só são fadas do calor e fada do inverno. Porque ninguém entende quem é fada do outono ali, quem é fada da primavera e quem é fada do verão. Elas não aparecem. Porque as fadas do calor são tudo a fada que faz tudo. Quem é a fada do outono? É só aquelas que pintam as folhinhas. E as que pintam as folhinhas... Ah, as que pintam as folhinhas devem ser as fadas da primavera do outono. O quê? Não, as fadas jardineiras do outono. Que fadas são aquelas? Só são essas fadas do outono. São as fadas pintoras. Porque a Vidia fala, eu sou multitalento. Eu faço brisas no verão, tiro folhas das árvores no outono. Os meus ventos trouxeram você até aqui, querida. Eu polinizo. Aí polinizo é primavera. Aí eu faço brisas no verão. Derrubo as folhas no outono. Então ela faz tudo. Eu não entendo a separação de quem é essas fadas do verão, do outono. As fadas do inverno têm uma área só para eles. E um direcionamento da árvore do pozinho mágico para o inverno. Então todas as fadas que são do inverno nascem lá na área do inverno, porque são todos excluídos. Depois, com o tempo, foram chegando os outros habitantes da ilha. Os índios, os piratas, os meninos perdidos, as sereias eu não sei. As sereias já podiam viver lá. Tem sereias? Não tem sereias na Terra do Nunca. E eu sei lá, O que tu acha? As sereias já moravam lá ou vieram depois? Mas como é que elas iam chegar? sei lá, elas já estavam lá. Todo mundo chega voando ali naquele negócio. Elas chegam nadando. Essa é a nossa super teoria de como surgiu a Terra do Nunca e o Refúgio das Fadas e a divisão do inverno. Se na Terra do Nunca ninguém envelhece, por que existem fadas mais velhas? As fadas envelhecem normalmente na Terra do Nunca. Quem não cresce são os humanos que vão pra lá. Elas próprias falam: quanto tempo vai hibernar? Está mais para 1000 anos. Sendo assim, nunca mais vamos vê-lo. Se elas falam isso, elas estão dizendo que elas não vão estar mais lá. Eu acredito que essas fadas daí, elas têm um período de vida mais longo. As fadas da Tinkerbell. Mas tem hora que elas se vão. Não diga isso. No livro, fala que são os humanos e os animais que não envelhecem. Mas eu acho que eles falam isso só por causa da mamãe pomba que não pode morrer. E ela é imortal? É, os animais e os humanos lá. Mas não fala nada das fadas, porque é o habitat delas. Mas o livro não conta. Vamos falar da Tinkerbell. Meu cérebro fica mudando de assunto. Elas envelhecem normalmente, porque existem fadas mais velhas. O fado Gary, o guardião, a fada Mary. A rainha, acho que ela deve fazer algum botox, alguma harmonização facial para ela não envelhecer. Jesus. Essas são fadas mais antigas, por isso que elas parecem mais velhas. Elas nasceram há mais tempo. É isso. As fadas, elas nascem, mas elas já nascem mais velhinhas. Elas já nascem parecendo uma adolescente. Não existem fadas bebês, elas já nascem desse tamanho. E se você não acreditar numa fada, ela morre também. Então acreditem nas fadinhas. Eu não acredito em fadas. Não! Deixa de ser chata! Ok, essa é a resposta. Elas envelhecem sim. Posso falar um fato triste? O quê? No livro do Peter Pan, as fadas vivem muito pouco. Então, quando o Peter Pan ele vai visitar a Wendy de novo, ela pergunta: a Tinkerbell? Aí a Tinkerbell já tinha de arrasta pra cima já. É triste. O final do Peter Pan é meio triste. Por que eu falei isso? Eu não quero deixar ninguém triste. A Tinkerbell do filme não vai morrer logo, não. Pronto. Vamos para a próxima pergunta logo, antes que eu fique deprimida. É verdade. Será que a Sininho nasceu da risada do Peter Pan? Não. Próxima. Me explique. Até poderia ser, seria legal. Quando a gente assiste Tinkerbell 1, a criancinha ri pela primeira vez pode ser um menino ou uma menina, né? Porque naquela época as pessoas usavam aquelas camisolinhas nos bebês. A roupinha é azul, mas pode ser menina. Mas pensando na época, é provável que seja um menino. Como as fadas vêm da primeira risadinha,
é possível que uma parte da criança venha com a fada também, tipo uma personalidade, algum talento, alguma coisa da criança carrega na fada. Seria legal e seria um bom motivo para ela gostar tanto do Peter Pan. É um pedaço dela também, né? Ela viria dele. Mas essa teoria não é possível porque no mesmo filme aparece a Wendy crescidinha. E o Peter Pan deveria ter pelo menos nascido antes da Wendy. Então no universo da Tinkerbell ela não veio da risada do Peter Pan. Mesmo que ela use uma peninha vermelha em Tinkerbell e o Tesouro Perdido. Tu percebeu que ela usa uma peninha vermelha no chapéu que nem ele? E seria estranho também ela meio que apaixonada por uma parte dela mesma. Por ela mesma, né? Porque se ela teria vindo do Peter Pan, ela estaria apaixonada por ela mesma. Estranho. Ela não veio da risada dele, não. Se as fadas do inverno não podem ir para as áreas quentes, por que a ministra do inverno está na primavera? É um furo. Eles não pensaram, né? No primeiro filme tá todo mundo lá junto. E no quarto filme é que eles colocaram esse impedimento. Mas, pra todo furo tem uma teoria. Bora lá. No primeiro filme aparecem 2 fadas do inverno para a cerimônia de talentos da Tinkerbell. Além dessas 2 fadas, aparece a ministra do inverno. A nossa explicação seria: os ministros são fadas mais resistentes que conseguem sair do seu ambiente para ir até os outros. Os ministros do outono, primavera e verão não faz muita diferença do clima. As fadas mais separadas são as do calor e as fadas do inverno. A teoria é de que essas 2 fadinhas que aparecem na cerimônia de Tinkerbell e a ministra do inverno são fadas mais resistentes, imunes ao calor. Como tem gente que é imune a certa doença, né? Ou aquela velhinha que não afunda. Tu lembra dela? Sim, lembro. Tem certas pessoas com habilidades muito especiais por aí. Então essas 3 fadas são imunes ao calor. A rainha nomeou aquela mulher lá, aquela fada, como ministra do inverno, porque ela é imune ao calor e pode sair da parte do inverno e comunicar as coisas para ela e ela falar pro pessoal do inverno. Eles são exceção, a maioria não consegue. Eu acho que essa não faz muito sentido para mim. Eu tô tentando explicar um furo, porque na verdade a realidade é que eles não ligaram pra isso, colocaram as fadas todas juntas e no quarto filme eles pensaram, vamos colocar um romance proibido. Todo mundo adora romances proibidos. Existem outros lugares que as fadas moram? As fadas da Terra do Nunca moram só na Terra do Nunca. Deve ter algumas no continente, no caso daquelas que foram expulsas. Hoje foi expulsa? Tipo, a Zarina não foi expulsa? É mesmo. Ela deve ter passado algum tempo no continente. A ideia seria de que algumas fadas que cometeram crimes, fizeram coisas erradas ou quiseram fugir, moram no continente. No caso dos outros tipos de fada, elas moram em outros lugares sim. A Malévola mora na Montanha Proibida. As fadas do Caldeirão Mágico. O que você tem contra a fada do Caldeirão Mágico? Não faz sentido essas fadas aí. Essas fadas existem, elas moram no subterrâneo. Temos que classificá-las aqui também. Mas esse filme é um fracasso. Pois eu gosto dele. Só tu. O Caldeirão Mágico. Taran é um jovem em busca de uma lenda. Com essa espada, você poderá ser o maior dos guerreiros. Eu acho aquele filme tão bacaninha. Aquele filme só faltou boas músicas pra dar certo. Esse filme faliu a Disney. Mas a Disney tá com muito dinheiro hoje em dia, então não importa muito. As fadas do Caldeirão Mágico moram em cavernas subterrâneas. E a fada azul é a fada da estrela. E por aí vai. Elas moram em outros lugares. Agora vamos para a nossa última pergunta da rádio de hoje. Como os objetos perdidos chegam até a Terra do Nunca? A Terra do Nunca é uma ilha. E para chegar lá tem que voar. Então, como esses objetos chegam lá? Voando. Não faz sentido. Não, deixa eu explicar. A teoria é que eles chegam que nem os meninos perdidos do livro. Sim, nós sabemos que os filmes são adaptações, são derivações das obras literárias. Porém, existem coisas que podem se adequar em todos os universos e nós podemos relacioná-los. Dessa forma, a gente buscou explicações no livro. No livro original de 1911, que não é tão original porque tem um antes desse, mas os meninos são perdidos porque são esquecidos. Eles voam de seus carrinhos de bebê.
Então, os meninos perdidos, eles são esquecidos pelos pais. Não tem aqueles momentos em que os pais acabam perdendo a atenção dos filhos. Pra mim, os objetos perdidos são as coisas que a gente esquece. Não tem quando a gente tem um objeto, tem uma coisa, procura e não acha mais. Tipo o relógio de mamãe. Quando a gente esquece deles, eles vão parar na Terra do Nunca. Não faz sentido. Ah, mas eu gosto dessa teoria. Aquelas coisas que a gente perde e não sabe pra onde foi parar. Foi pra Terra do Nunca e virou objetos perdidos. Então, Jujubinhas, esse foi o vídeo de hoje. Da Rádio Pirimpilando, a rádio do seu coração. Onde você pode mandar suas dúvidas e perguntas que nós responderemos se nós soubermos responder. E não se esqueça do seu like e nem de se inscrever no canal e comentar qual foi a sua teoria favorita. E se vocês tiverem mais dúvidas, mandem dúvidas. Eu adorei essas coisas de responder dúvida. E é isso. Tchau, Jujubinha. Tchauzinho.